Relatos de quem trabalha em cemitérios raramente chegam ao público. A maioria guarda para si o que vê nas madrugadas, não por medo de fantasmas, mas pelo que é real demais para ser explicado. Corredores silenciosos, sepulturas que mudam, vultos que passam onde ninguém deveria estar. Esses são os relatos que não aparecem em jornais. São as histórias que eles contam apenas para quem acredita, ou para quem já viu demais. O caso começou quando Valdo, coveiro do cemitério municipal há quase 20 anos, percebeu que a sepultura 47B sempre tinha flores frescas nas manhãs de segunda. Ele achou que era apenas alguma família discreta, mas o estranho era que nunca via ninguém entrando ou saindo durante seu turno noturno. Aquilo começou a chamá-lo a atenção porque o portão lateral permanecia trancado todas as madrugadas. Mesmo assim, as flores apareciam sempre arrumadas com cuidado, sem folhas amassadas ou sinais de manejo apressado. A sepultura pertencia a um homem chamado Gerson Ladeira, falecido em 2008, sem familiares registrados no livro de óbitos. Valdo lembrava vagamente do enterro, apenas porque foi um dos dias em que a chuva torrencial atrasou todos os sepultamentos. Depois disso, ninguém nunca mais perguntara pelo morto. Por isso, a aparição constante das flores se tornava cada vez mais estranha. Ele tentou ignorar, mas a repetição exata, sempre à mesma hora da madrugada, começou a incomodá-lo. Em uma noite particularmente silenciosa, Valdo decidiu observar discretamente da guarita. A visão dali tinha ângulo parcial do setor B, suficiente para pegar qualquer pessoa que se aproximasse por trás dos túmulos. Ele esperou até depois das 2 da manhã, horário em que o movimento era absolutamente nulo. No entanto, mesmo tendo ficado atento por quase 1 hora, viu apenas o vento balançando as coroas velhas e alguns gatos passando. Nada que justificasse as flores encontradas ao amanhecer. Quando a situação já parecia estranha demais, Valdo resolveu verificar os registros de quem assinava o livro de entrada. Apenas 3 pessoas tinham autorização para circular no cemitério durante a madrugada. Ele, o vigia noturno e o encarregado que, naquele mês, sequer aparecera no turno. O fato era simples. Ninguém além dele e do vigia poderia ter deixado aquelas flores, e ambos sabiam que nenhum dos dois o fez. A dúvida começou a corroer o senso de rotina que Valdo sempre teve. Foi então que Valdo procurou o vigia e perguntou diretamente se ele havia colocado flores na tumba. O homem negou de imediato, quase rindo da pergunta. Disse que mal gostava de passar perto daquela ala durante a madrugada, já que era onde os túmulos mais antigos ficavam. A resposta não tranquilizou Valdo. Pelo contrário, ampliou sua sensação de que algo não estava certo. A rotina, antes previsível, agora parecia ter uma fenda que ele não conseguia fechar. Na manhã seguinte, as flores surgiram novamente. Frescas, recém-colocadas e ainda úmidas, como se tivessem sido colhidas minutos antes. Valdo sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. Aquela regularidade parecia calculada, quase metódica, como se alguém estivesse seguindo um ritual muito preciso. Foi nesse momento que ele decidiu recorrer às câmeras internas do cemitério para ver o que acontecia entre 2 e 3 da manhã, período em que as flores invariavelmente apareciam. As câmeras do cemitério não eram novas, mas davam conta do necessário. Entradas, corredores principais e alguns setores de sepulturas. O setor B, por sorte, estava entre os que tinham cobertura razoável. Valdo pediu ao vigia acesso às gravações, argumentando que precisava tirar uma dúvida sobre movimentações suspeitas. Quando começaram a revisar, logo encontraram o horário crítico, 2h17. Exatamente nesse minuto, todas as madrugadas, a imagem dava uma leve distorção. O que chamava a atenção não era apenas a distorção, mas o fato de que ela durava sempre 30 segundos exatos. A imagem parecia congelar, com pequenas falhas horizontais, como se o sinal fosse interrompido de forma intencional. Após esse período, voltava ao normal sem qualquer perda perceptível de qualidade.
Valdo e o vigia observaram essa falha se repetir em pelo menos 5 noites diferentes, todas registradas. Era impossível ser coincidência ou defeito aleatório. Quando a imagem retornava, as flores já estavam lá, repousadas ao lado da sepultura 47B. Nenhuma sombra, nenhum vulto, nenhum movimento captado antes da falha. Era como se alguém aproveitasse exatamente essa janela de 30 segundos para agir sem ser visto. Valdo começou a pensar em alguma sabotagem. Talvez alguém com acesso às câmeras. Mas o vigia garantiu que somente o encarregado tinha conhecimento técnico para isso, e ele sequer aparecera no turno havia semanas. A inquietação cresceu quando Valdo pediu para conferir registros mais antigos, anteriores às gravações digitais. O vigia trouxe fichas antigas, anotadas à mão, e observaram que a sepultura 47B jamais havia recebido flores até poucos meses atrás. Isso descartava a hipótese de algum ritual tradicional ou costume de família. Algo recente estava acontecendo, algo que não existia antes. Valdo sentiu a garganta secar enquanto tentava formular hipóteses, mas nenhuma parecia fazer sentido. Naquele mesmo dia, Valdo procurou o encarregado diurno e perguntou se havia algum trâmite sobre exumação, transferência ou visita agendada para aquela sepultura. O homem, consultando o sistema, confirmou que não havia qualquer alteração registrada nos últimos 3 anos. Não havia solicitações, não havia familiares, não havia nada. Era como se a sepultura tivesse sido completamente esquecida, até agora. O encarregado, percebendo o incômodo do coveiro, sugeriu que fosse apenas algum morador local visitando escondido. Mesmo tentando manter-se racional, Valdo sabia que aquilo não explicava a falha das câmeras no mesmo minuto exato. Ele decidiu que ficaria de plantão naquela noite, sem avisar ninguém, escondido atrás de um grupo de túmulos próximos a 47B. O plano era simples: observar pessoalmente e ver quem estava entrando. Ele se preparou mentalmente para enfrentar apenas algum visitante clandestino, mas o que aconteceu naquela noite iria afastar qualquer explicação comum. Valdo chegou ao setor B pouco depois da meia-noite, com lanterna fraca e o uniforme escuro para não chamar atenção. A chuva fina deixava o solo úmido, tornando fácil registrar qualquer pegada nova. Ele se posicionou de modo a ver a sepultura sem ser visto, encostado na parede baixa que separava o corredor lateral. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo barulho das gotas batendo nos mármores envelhecidos. Às 2h12, Valdo sentiu uma estranha pressão no ar, como se a temperatura tivesse caído de repente. Ele manteve o olhar fixo na sepultura 47B, contando mentalmente os minutos. Quando o relógio marcou 2h17, a lanterna que segurava piscou levemente, quase ao mesmo tempo em que ouviu um leve estalo vindo do corredor principal. Instintivamente, virou o rosto, mas não viu absolutamente ninguém. Tudo permanecia imóvel, como antes. Quando decidiu voltar o olhar à sepultura, as flores estavam lá, novas, frescas, recém-colocadas. O choque fez seu corpo travar por alguns segundos. Ele correu até o túmulo, iluminando o chão ao redor em busca de qualquer pista. O que encontrou foram pegadas curtas, mas extremamente nítidas, levando até a lápide e desaparecendo no barro poucos metros antes do corredor, como se a pessoa tivesse simplesmente deixado de pisar no chão. Não havia continuidade, nem marcas de retorno. Atordoado, Valdo procurou por rastros ao redor, vasculhando túmulos próximos e verificando todas as direções possíveis para alguém fugir rapidamente. Nada, nenhum sinal de presença humana. O vento ficava mais forte, balançando as flores recém-deixadas, tão frescas que pareciam ter sido colhidas minutos antes. A sensação de que estava sendo observado começou a crescer, mesmo sem qualquer movimento perceptível ao redor. Ele sentiu o coração acelerar e resolveu voltar à guarita imediatamente. Ao chegar, encontrou o vigia modificando uma câmera interna, tentando melhorar o ângulo do setor C. Valdo, ainda ofegante, contou o que tinha visto. O vigia tentou manter a racionalidade, sugerindo que talvez Valdo estivesse cansado, ou que alguém realmente tivesse aproveitado uma brecha para entrar e sair rápido.
Mas quando ambos olharam novamente para o monitor, a imagem do setor B estava travada, precisamente às 2h17, sem ter havido qualquer falha antes. Valdo pediu afastamento poucos dias depois, alegando motivos pessoais. Desde então, ninguém mais relatou Flores na sepultura 47B. A sepultura permanece lá, silenciosa, como sempre esteve. Mas nos registros do cemitério, há anotações sobre falhas recorrentes nas câmeras justamente naquele horário. E para quem conhece o caso, uma pergunta continua sem resposta. Quem ou o que visitava Gerson Ladeira nas madrugadas, sempre no mesmo minuto, sem nunca ser visto? Administrador do cemitério municipal, Sérgio Alencar, realizava uma conferência rotineira dos arquivos digitais quando notou uma discrepância incomum. O corpo de João Edson, enterrado na quadra norte há 8 anos, constava agora como transferido para a quadra leste. A mudança não fazia sentido, pois a quadra norte não passava por reformas e nenhuma solicitação de remoção havia sido protocolada nos últimos meses. Para piorar, o sistema mostrava a alteração como realizada internamente, mas sem o nome de quem executou o procedimento. Sérgio já estava há tempo suficiente na administração para saber que erros aconteciam, mas nunca com esse tipo de remoção. Uma transferência exigia 3 assinaturas, uma equipe completa, horário marcado e registro fotográfico da operação. Nada disso havia sido feito. Ele então decidiu consultar os livros físicos, mantendo a esperança de ser apenas um erro no sistema eletrônico, talvez causado durante uma atualização recente. Nos registros manuais, porém, a inconsistência permanecia. A anotação mostrava um carimbo que não deveria estar ali e uma assinatura que parecia semelhante à dele, mas não idêntica. Sérgio pediu aos auxiliares que separassem as pastas de sepultamentos da quadra norte das últimas semanas, procurando qualquer movimento incomum que pudesse justificar a alteração misteriosa. Enquanto isso, chamou 2 funcionários experientes, Jonas e Osvaldo, para verificar in loco a sepultura na quadra norte. Eles confirmaram que a lápide continuava intacta e que não havia marcas recentes de abertura, como terra solta ou sinal de ferramentas. Tudo aparentava estar exatamente como deixado anos antes, o que tornava o registro de transferência ainda mais estranho. Com a estranheza aumentando, Sérgio solicitou a abertura formal da sepultura, seguindo o procedimento padrão para casos de divergência. Não era comum, mas era a única maneira de confirmar o que realmente havia acontecido. A equipe marcou o processo para o fim da manhã, garantindo luz natural e testemunhas suficientes para validar cada etapa. No entanto, quando o caixão foi finalmente alcançado, todos perceberam imediatamente que algo estava errado. O caixão não era o antigo. Era um modelo recente, lacrado há poucos dias. Sérgio sentiu um desconforto profundo se espalhar pelo corpo. Antes de qualquer explicação racional surgir, ele já sabia. Aquele corpo não era o de João Edson. Ao abrir o caixão, a equipe encontrou o corpo de uma mulher jovem, identificada pela etiqueta funerária. Marta Aparecida, enterrada apenas 3 semanas antes na quadra sul. A descoberta gerou um silêncio desconfortável entre todos presentes, seguido de uma série de perguntas que ninguém conseguia responder. Como um corpo recém-enterrado teria sido parar ali, dentro da sepultura de um homem morto há anos? Sérgio imediatamente solicitou que a quadra sul fosse isolada. A sepultura onde Marta deveria estar foi inspecionada e, como esperado, estava vazia. Não havia sinal de violação na superfície, mas o interior mostrava marcas irregulares na terra, como se ela tivesse sido removida por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Nenhum objeto, nenhum resíduo, nada deixado para trás. Para tentar entender a cronologia dos eventos, Sérgio acessou o arquivo das câmeras de segurança. Porém, mais uma vez, as gravações mostraram algo peculiar. Na madrugada correspondente ao horário estimado da troca, as câmeras da quadra norte registraram uma movimentação incomum de sombras se deslocando entre as lápides, como se algo estivesse passando rapidamente diante delas.
Não havia forma humana definida, apenas uma oscilação no brilho, como se o sistema estivesse tentando focar sem conseguir. Mais estranho ainda, nenhuma pessoa foi registrada entrando ou saindo pelas portarias. As câmeras de acesso não mostraram nenhum funcionário, visitante ou veículo. Era como se o deslocamento dos corpos tivesse acontecido sem violação de perímetro, o que era impossível em condições normais. Sérgio revisou as imagens quadro a quadro, mas tudo o que conseguiu foi aumentar a própria frustração. Ele também entrevistou todos os funcionários que estavam de plantão naquela noite, e todos confirmaram que não estiveram na quadra norte ou sul. Nenhum deles relatou barulho, movimento ou qualquer sinal de invasão. O único comentário peculiar veio de Jonas, que disse ter ouvido batidas secas, espaçadas, como passos sobre terra dura, mas na hora imaginou ser um cachorro solto. A família de Marta, ao ser informada, exigiu respostas imediatas. O pai, extremamente abalado, questionou como um erro tão grotesco poderia ocorrer. Sérgio tentou explicar que nenhuma equipe havia feito a remoção, o que só aumentou a revolta do homem. Agora, sob pressão familiar, institucional e emocional, Sérgio precisava remontar toda a sequência de eventos, mesmo que as peças não se encaixassem de maneira lógica. Determinado a descobrir o que havia acontecido, Sérgio começou reconstruindo a rotina da última madrugada. A primeira constatação técnica foi que o servidor de monitoramento havia sofrido pequenas quedas de resolução exatamente nos horários críticos. Quedas tão rápidas que não eram detectadas pelo sistema como falhas, mas suficientes para dificultar a identificação de detalhes nas imagens. Em paralelo, a equipe de manutenção foi chamada para verificar os cadeados dos portões laterais do cemitério. Nenhum estava violado, as fechaduras não apresentavam marcas de arrombamento e os sensores não registraram abertura durante toda a madrugada. Isso praticamente descartava a hipótese de invasão comum. Ainda assim, Sérgio insistiu que tudo fosse conferido novamente. A única pista concreta estava nas filmagens: as sombras. Ele pediu a um técnico para amplificar os frames e corrigir os níveis de luz, mas isso não trouxe clareza. As formas permaneciam amorfas, movendo-se em velocidades irregulares, como se fossem distorções causadas por falhas de compressão. O técnico, no entanto, apontou algo curioso. As sombras pareciam se concentrar na área entre as quadras, onde a câmera tinha o ponto cego mais amplo. Enquanto isso, o túmulo de João Edson passou por perícia completa. Nada indicava abertura recente. A terra compactada estava rígida, sem sinais de oxigenação, e o concreto lateral não tinha rachaduras. Tudo apontava para o mesmo fato. Aquele caixão com o corpo de Marta não tinha sido colocado pela forma convencional, que exigiria quebrar a estrutura para recolocar a urna. Era como se o caixão nunca tivesse passado pela superfície. Sérgio passou a noite no escritório, reorganizando cada minuto dos registros, mas nada fechava com uma explicação racional. A troca dos corpos era evidente, mas o método permanecia impossível. O relógio marcava 3h47 quando ele se debruçou sobre o último detalhe que faltava: o relatório de solo. As marcas encontradas na quadra sul indicavam movimentação subterrânea recente, como se a terra tivesse sido mexida de dentro para fora. Antes que pudesse concluir qualquer teoria, o rádio interno do cemitério chiou. Uma voz abafada, quase engolida por interferência, anunciou: "Administrador, o senhor precisa vir até a quadra leste, agora." Algo havia aparecido na sepultura de Marta, e pela primeira vez naquela investigação, Sérgio sentiu que talvez não estivesse apenas lidando com um erro administrativo. Sérgio chegou à quadra leste, acompanhado de 2 funcionários. A sepultura recém-isolada estava com a terra irregular, como se tivesse mexida minutos antes. A tampa de concreto do túmulo tinha uma fresta fina, suficiente apenas para indicar que alguém, ou algo, havia forçado uma abertura por dentro. Ao removerem a tampa, encontraram o caixão de Marta novamente ali dentro, intacto, mas com um detalhe que ninguém conseguiu explicar. A etiqueta funerária original havia sido arrancada e recolocada de forma torta, como se tivesse sido removida e presa às pressas.
Dentro da urna, Marta estava na posição exata em que havia sido enterrada pela primeira vez. Tudo estava correto, como se nunca tivesse sido deslocada. O caixão errado da quadra norte desaparecera sem deixar rastro. Nenhuma filmagem mostrava movimentação, e a única câmera com visão parcial da área travara exatamente no horário em que a chamada fora feita pelo rádio. Para piorar, o funcionário que chamara Sérgio negou ter usado o aparelho naquela noite. Disse que dormia no alojamento desde meia-noite. Sem provas, sem filmagens e sem lógica, o caso foi registrado como erro operacional sem causa identificada. As famílias foram orientadas, ajustes foram feitos nos registros e o cemitério retomou a rotina. Mas Sérgio, desde aquela madrugada, passou a evitar caminhar sozinho entre as quadras. Ele sabia que não havia explicação técnica suficiente para o que viu, e que alguém, em algum momento da noite, mexia nos mortos com mais precisão do que qualquer equipe autorizada. O vigia noturno, Renato, trabalhava há pouco mais de 2 anos no cemitério histórico da cidade. Era um lugar extenso, com quadras antigas, onde os túmulos tinham mais de 100 anos e passavam por poucas visitas. Em todas as madrugadas de vento frio, Renato cumpria o mesmo percurso, iluminando tudo com sua lanterna, seguindo o protocolo. Nada nunca havia acontecido de relevante, até a noite em que ele viu a primeira luz. Era uma claridade fraca, amarelada, caminhando lentamente entre 2 fileiras de túmulos. Renato pensou de imediato que fossem invasores, talvez algum grupo praticando rituais, como já ocorrera uma vez muitos anos antes. A luz parecia de uma lanterna pequena, balançando suavemente como se alguém a carregasse na mão. Ele se aproximou, mas a claridade se apagou de repente, sem nenhum som de passos ou correria. Nos dias seguintes, a cena se repetiu sempre no mesmo horário, entre 2h20 e 2h40 da madrugada. Uma luz surgia no corredor dos túmulos antigos, movendo-se lenta, quase preguiçosa. Renato começou a achar que alguém conhecia bem os pontos cegos das câmeras e estava aproveitando a madrugada para entrar e sair sem ser visto. A administração pediu que ele registrasse cada ocorrência. Certa madrugada, decidido a identificar o responsável, Renato aproximou-se mais rápido. Quando chegou ao corredor, encontrou pequenas marcas de pisadas no solo úmido. As marcas eram recentes, bem definidas, e pareciam de alguém usando botas pesadas. Mas o corredor estava completamente vazio. Ele iluminou cada canto, tentou seguir as marcas, mas elas simplesmente paravam, no meio de uma fileira de túmulos. No relatório da noite anotou tudo: horário, local, condição do solo, quantidade de marcas e direção das pisadas. O administrador pediu que ele reforçasse a ronda e usasse o rádio caso voltasse a ver a luz. A orientação era clara: não agir sozinho. Porém, Renato nunca se sentiu ameaçado, apenas intrigado. Ele queria entender de onde vinha aquela claridade. A curiosidade se tornou rotina. Renato passou a esperar pela luz todas as madrugadas, patrulhando o local mais cedo para garantir que ninguém se escondesse. Ainda assim, a lanterna misteriosa sempre aparecia, sempre se movia, sempre sumia, e nunca havia ninguém. Numa madrugada de chuva fina, Renato percebeu algo diferente. A luz não atravessava o corredor como das outras vezes. Ela permanecia parada, firme, diante de um mausoléu antigo, um dos mais antigos do cemitério. A família proprietária havia se mudado da cidade há décadas e o local permanecia trancado desde então. Não havia registro de manutenção recente. Mesmo com o chão escorregadio, Renato apressou o passo. A luz se manteve imóvel, como se estivesse sendo segurada em frente à porta. Mas, quando ele virou a esquina final, a lanterna desapareceu no mesmo instante. Nenhum som, nenhum vulto, nada. Apenas o corredor escuro e silencioso, com o vento batendo entre as lápides. A porta do mausoléu, que deveria estar trancada com cadeado duplo, estava entreaberta. Renato sentiu o estômago apertar. Ele sabia que aquilo não era normal. O cadeado estava pendurado, intacto, sem sinais de arrombamento. Era como se tivesse sido aberto com a chave.
uma chave que ficava trancada na administração, em um quadro metálico que só 3 pessoas tinham acesso. Ao empurrar a porta devagar, um calor inesperado escapou de dentro. Não era o ar frio e úmido que costumava dominar as construções antigas do cemitério. Era quente, abafado, como se alguém tivesse passado muito tempo ali dentro. A lanterna de Renato iluminou o interior aos poucos, revelando paredes estreitas e o piso de mármore gasto pelo tempo. No fundo, sobre um suporte antigo, ele encontrou velas derretidas, muito recentes. Cera escorrida sobre o mármore, ainda mole, denunciando que haviam sido acesas naquela mesma madrugada. Havia marcas de mãos no pó das paredes, como se alguém tivesse se apoiado ali dentro. Tudo indicava movimentação recente, mas não havia ninguém no local. Renato recuou alguns passos, verificou novamente os arredores e tentou chamar a administração pelo rádio. Interferência. O aparelho só chiava. Ele anotou o que podia em seu caderno e fechou a porta com cuidado, pendurando o cadeado exatamente como encontrara. No fundo, sabia que aquilo precisava ser investigado de forma mais séria. Na manhã seguinte, Renato reportou tudo ao administrador. A primeira coisa que fizeram foi verificar o quadro de chaves. A chave do mausoléu estava lá, encaixada na posição correta. Nenhum funcionário havia assinado o livro de retirada. Tudo indicava que ela não tinha sido usada, o que tornava impossível explicar a porta aberta. Foram revisar as câmeras. As filmagens mostravam Renato caminhando em direção ao corredor dos túmulos antigos, normal. Mas no horário exato em que ele relatou ter visto a luz parada na frente do mausoléu, a imagem da câmera que cobria a área começou a tremer, como se o sensor estivesse sendo pressionado ou bloqueado. Depois, por 7 segundos, ficou totalmente preta. Quando a imagem voltou, Renato já estava parado diante do mausoléu, filmado de longe. Mas nenhuma luz aparecia, e não havia registro de alguém entrando ou saindo. As outras câmeras do entorno mostravam apenas sombras passando rápido, provavelmente causadas pela chuva e pelas árvores balançando. Nada que ajudasse. A administração ofereceu reforço na ronda, mas Renato preferiu continuar sozinho, acreditando que conseguia lidar com a situação. Mesmo assim, pediu que checassem o interior do mausoléu pela manhã. Quando abriram a estrutura à luz do dia, encontraram tudo limpo, sem velas, sem cera, sem marcas. Era como se a sala tivesse sido arrumada durante a madrugada por alguém que soubesse exatamente o que estava apagando. Naquela noite, Renato voltou ao posto. Às 2h23, lá estava a luz novamente, movendo-se lentamente entre os túmulos. Desta vez, ele não a seguiu. Apenas observou de longe, com a lanterna apagada, até que a claridade se apagou mais uma vez. As pisadas reapareceram no solo úmido, mas como sempre paravam abruptamente antes de qualquer saída possível. Desde então, o corredor antigo passou a ser evitado por alguns vigias. Renato continua trabalhando, mas nunca mais tentou entrar no mausoléu. As luzes ainda aparecem, sempre no mesmo horário. E toda vez que alguém tenta registrar o fenômeno, as câmeras travam. Sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo segundo.